Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Corredores dos Transportes. O meu nome é Jorge Matos. Hoje o tema que eu vou abordar está incluído na minha pesquisa sobre o transporte público. Inclusive, eu tenho 2 artigos publicados na revista da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse artigo está disponível no link que eu vou deixar embaixo, que é a revista Chão Urbano. Eu só não me lembro muito bem a data, mas acho que foi 2017 que eu publiquei esses 2 artigos. Um falando sobre a atuação do Estado na organização do transporte rodoviário e o outro fala sobre o processo de encampação das empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de falar do serviço de lotações. Para quem não sabe, lotações eram caminhonetes que foram adaptados para o serviço de ônibus, ou seja, essas caminhonetes ela tinha em média de 5 a 20 lugares para atender passageiros que dependiam do transporte público. Esse serviço ele teve início na década de 1920, que foi uma estratégia para concorrer com os primeiros ônibus que surgiram. Mesmo com os bondes, já existiam alguns serviços de ônibus no Rio de Janeiro na década de 20, mas eram pouquíssimos. Na verdade, essa ideia ela surgiu a partir dos táxis, que tinham 5 lugares. Então, essa ideia ela nasceu a partir das microlotações, que foram adaptadas para 8 lugares e posteriormente vai chegar até 20 passageiros. Foi um forte competidor com os ônibus. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o transporte rodoviário, no caso os ônibus do Rio de Janeiro e os bondes, eles vão enfrentar uma crise. Por quê? Porque a guerra ela vai causar um desabastecimento, principalmente com relação à importação. Porque parte da peça para os ônibus e para os bondes vinham de fora. Então a guerra ela vai causar um desabastecimento, então com isso vai ficar comprometido o serviço de transporte público. Quem vai se dar bem nesse período? O serviço de lotação. Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, os serviços de lotações não foram extintos, continuaram nas ruas. Inclusive foram criadas novas linhas concorrendo diretamente com as empresas de ônibus. Devido a essa concorrência, algumas empresas foram extintas na época, como a Aviação Excelsior e Relâmpago, devido à queda na qualidade dos seus serviços, E vai seguindo assim na década de 50 com esse serviço de lotações. Só que uma mudança vai marcar muito a história do transporte rodoviário do Rio de Janeiro. Na década de 1960, quando foi criado o Estado da Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro ela se tornará a capital do Estado da Guanabara. O que vai acontecer? O chefe de departamento de concessões do Estado da Guanabara, o engenheiro Francisco Faria Júlio, ele declara ser impossível a existência entre os ônibus e os lotações. Então, com isso, a Prefeitura do Rio ela vai apresentar um plano para erradicar o serviço de lotações, Isso também vai acontecer com os bondes, Os bondes vão começar a serem desmantelados. Esse processo vai acompanhar até o final da década de 1960. Então, qual seria esse projeto então? Esses proprietários de lotações deveriam se unir, formando novas empresas de ônibus. Tanto é que na década de 1960 vão surgir novas empresas de ônibus a partir da fusão desses antigos proprietários de lotações. Essa extinção ela não vai se dar de forma definitiva, ela vai ocorrer de forma gradativa. Em 1962, na época o governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, ele vai apresentar novos projetos para o transporte rodoviário do Rio de Janeiro. Um desses projetos vai substituir os bondes, que serão os trólebus, os ônibus elétricos, e a criação de novos ônibus movidos a diesel, que é justamente para substituir os lotações. Olha que interessante, nesse mesmo período em que o Estado ele vai criar a sua primeira companhia de transportes coletivos, a CTC-GB, Companhia de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara. E vai ser essa companhia que vai introduzir serviços de trólebus na cidade do Rio de Janeiro.
sendo que esse serviço ele não vai sobreviver por muito tempo. Já no final da década de 60, então, você já não verá tantos trólebus na cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir da década de 1970, então, vamos ter algumas alterações no serviço da Companhia de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara. Então, com essa alteração, então, a companhia ela vai ter seu nome alterado para Companhia de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro, CTCRJ. E com essa mudança também você vai ter a fusão do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara deixa de existir, então, o Rio de Janeiro, então, volta a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro, porque até então, durante o Estado da Guanabara, a capital era a cidade de Niterói. Galera, essa história da CTC ela é uma história mais longa. Eu vou continuar a história dela no próximo vídeo. Não perca a parte 2 que vamos falar sobre a CTC. Então vocês me aguardem no próximo vídeo. Bye, até mais!